mas eu fui. Eu só não coloquei um vestido, irmão, mas eu fui. Irmãos, é assim, sabe? Quando Deus, no nosso coração, nasce o desejo de servir, você dá-se um jeito de estar em igreja. Você dá o seu jeito de participar. Mas quem não tem um coração para servir, irmão, não quer não quer responsabilidade. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu entendi que na minha vida Deus tem algo comigo, que Ele tem algo particular com o pastor, que pode não ter na minha vida, mas é o mesmo Deus que está agindo. Então eu não posso olhar para a vida dele e achar que Deus está fazendo na vida dele e não na minha. Sim. Porque eu compreendo que o meu serviço, nós sabemos e compreendemos que quando você está servindo na sua igreja local, Deus ele vai falar para você o que Ele quer de você e o que Ele tem para você. Sim. Então Ele não vai fazer o que Ele está fazendo na vida do pastor Tião, a mesma coisa que Ele está fazendo na sua. Porque aí seria um Deus que Ele estaria agindo de uma forma única com todos. E se fosse assim, todo mundo estava salvo. Porque Deus vai fazer na vida de todo mundo. E não importa se você vier na igreja, não importa o que você esteja fazendo, você está salvo. E não é assim que Deus faz. Então, queridos, esse tempo aqui no Ministério Reavivar, eu entendo na minha vida que Deus tem um propósito de despertar a igreja, de falar com vocês sobre o serviço. Deus tem algo para falar com vocês sobre uma constância, sobre a obra do Senhor. Porque quando eu me ajoelhei ali, eu lembrei de algo que eu fui confrontado e o Espírito do Senhor disse: nós falamos muito do Cristo que nós não conhecemos. Eita Deus! Nós falamos muito de um Deus que nós não conhecemos. E nós estamos como Jó dizendo: eu ouvia e eu falava de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, queridos, não fale enquanto você não vê e não conhecer. Meu Deus! Por isso que eu vou, meu irmão, se a missionária Michele dissesse para servir, tu tem que vestir uma camisa rosa, eu ia, irmão. Eu estava lá. Ainda bem que ela não me deu, porque ela ia ver. Tem um ditado que diz: o remédio de doido é outro na porta. Pronto, o remédio de quem quer fazer a obra é outro na porta. Então, se você quer fazer a obra do Senhor, você pode contar comigo. Agora, se você quiser ser preguiçoso, negligente, ficar em casa, Deus. Irmão, já fui para muito evento, eu já fui para muito congresso, eu já saí daqui para muitos estados, para ir para o congresso. Eu não estou me gabando disso, não. Eu estou falando para você que eu fui, e quando eu voltei, o que me tomou, querido, sabe o que foi? Foi uma frieza. Você ia pensando que ia dizer um fogo, uma unção. Não, foi fogo, foi lá. Como eu fui para o outro, porque disseram: receba fogo. Fogo! Eu dizia: eu não estava entendendo nada, mas eu estava recebendo. Eu dizia fogo, eu falava inglês, mas eu estava recebendo. Mas quando eu cheguei, me tomava uma tristeza, uma angústia, uma falta de desânimo. E o resultado desse congresso, desse momento que teve ontem, é o hoje. É que muitos ficaram em casa, ou alguns tiveram outras programações, outros tiveram outras programações, alguns são justificativos, outros não, é preguiça mesmo. Então tem esses momentos, queridos, isso é para crente, porque crente que é crente permanece. Quem não é, irmão, é só de evento. É um crente que quando tem evento eu estou. Me chame, ontem quando terminou aqui, nós ainda fomos com um ciclo de oração lá na rua. Pode parar. A palavra diz em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 6 também diz: perseverávamos unânimes. Em Atos capítulo 4 diz: eles perseveravam unânimes. O que é isso? É um lugar só, é um coração só, é um pensamento só, é um desejo só. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que deviam se salvar.
Atos capítulo 4. Aí quando chega em Atos capítulo 6, diz que quando eles perseveravam, o Senhor fazia multiplicar. Porque quando eles oravam em Atos capítulo 2, diz que o lugar, Atos capítulo 2, diz que o lugar estremeceu e o Senhor acrescentava, ou seja, é algo que ainda não existe, o Senhor acrescenta. Mas em Atos capítulo 6, diz que o Senhor multiplicava, é algo que já existia e multiplicava a partir daquilo que já tinha. Aleluia. Então nós entendemos que o Senhor ele age de uma forma, primeiro ele acrescenta em nossas vidas, depois você vai multiplicar, porque ele já te deu. Glória a Deus. Então se você está aqui e não está multiplicando, você tem que voltar à igreja primitiva. Você tem que voltar ao princípio de tudo. Quando foi que eu ganhei uma alma para Jesus? Meu Deus! Porque não há desânimo maior do que vir para a igreja e não estar frutificando. Meu papai! Não há motivação para estar aqui se Jesus não está fazendo na minha vida, não está fazendo na vida do meu irmão. Eu posso ver o preço que o pastor está pagando e o que ele está vivendo em Deus. E eu desejar o que ele está vivendo, mas o preço eu não quero. Meu papai! Então, irmão, não adianta, queridos, não adianta você querer se você está disposto a fazer. Irmão, tantas propostas e tantas coisas surgiram para mim, mas tem um louvor que diz, Carlos Roberto diz, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Meu Deus! Escolher Cristo todo dia é uma escolha que faz parte de uma renúncia. E isso não faz parte do pastor, faz parte da minha vida. É uma decisão minha. Eu vou ler outro texto, mas primeiro eu quero ler o texto que eu recebi do Senhor aqui. E eu quero só que você ouça, porque eu não quero que você fique desperto. Porque tem crente que ainda não sabe nem manusear a Bíblia e fica assim perdido. Então ouça só esse texto que diz em Provérbios capítulo 26 e versículo 11. Pedro também repete esse provérbio em 2 Pedro capítulo 2. Mas Provérbios capítulo 26 versículo 11 diz: como um cão que volta ao seu vômito, assim é um insensato que repete a sua tolice. Como um cão, isso é um provérbio que Salomão diz: como um cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que volta a fazer a sua própria tolice. Aí, em 2 Pedro, ele repete novamente. Pedro diz, como um provérbio que diz: assim o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca voltou a se torcer na lama, assim é todo aquele insensato, ou seja, eu sou todo aquele pecador, que ele foi limpo e ele voltou a se sujar novamente. Isso é um provérbio que me ensina que aqueles que recebem de Deus e que voltam às suas próprias práticas, como está em Hebreus, eles tornam a crucificar Cristo novamente. Meu Deus! Porque eles entendem e receberam a Jesus e eles voltam a praticar novamente as mesmas obras, voltam a se sujar no pecado e eles voltam a colocar Cristo na cruz de novo, dizendo que o Senhor fez por mim ainda não foi completo na minha vida, vou voltar para a minha vida antiga. E aí torna a colocar Cristo para que Ele faça de novo uma obra e não vai ser feito mais. E o desânimo no nosso coração em voltar a novamente as mesmas preguiças, as mesmas negligências, isso também faz parte. Porque a palavra diz, irmão, se vocês conheceram a Cristo, tornem a conhecer ainda mais. Tornem a crescer no Senhor, na graça, no conhecimento. A nossa vida deve ser de fé em fé, de glória em glória. Mas se eu conheci ao Senhor e eu ando e eu retrocedo, eu estou voltando ao lugar que eu estava. Então, nesse lugar, o Espírito do Senhor vem falando de uma mesma boca. Vamos avançar. O Senhor está nos chamando, vamos avançar. Vamos deixar o passado para trás e vamos crescer, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. E mais uma vez eu digo, nós falamos muito do Deus que nós conhecemos pouco. Nós falamos muito do Cristo que nós não conhecemos. E eu vou passar para esse texto. Para você não dizer que é heresia, não dizer que é
eu estou falando. Agora sim, acompanhe comigo. Em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 58. O último versículo de 1 Coríntios capítulo 15. Hoje nós não vamos nos estender, mas que você possa compreender. Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A palavra diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, ou sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Provérbio, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que o apóstolo Paulo está escrevendo? Ele está falando porque antes dos versículos anteriores, ele está falando sobre o arrebatamento. O apóstolo Paulo está falando no contexto anterior sobre a vinda de Cristo, e ele está trazendo a consciência da eternidade. E aqui, no último versículo, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ele está falando para crente. Primeira coisa, nós não podemos ser constantes se nós não somos crentes. Sabe quando você vê alguém? Eu estava ali atrás e eu percebi algo que acontece sempre e está acontecendo aqui. Quando chega alguém na igreja novo, ele senta lá atrás nas últimas cadeiras. Você sabe disso. Senta lá atrás, porque ele está chegando agora, a timidez, a vergonha, não conhece quase ninguém. E ele senta nas últimas cadeiras ali, até quem está voltando para Cristo. Isso é normal. E aí depois ele vai pegando intimidade, ele vai ficando mais íntimo, ele vai conhecendo os irmãos, e ele vai sentando nas cadeiras do meio. Daqui a pouco ele está aqui mais para frente, daqui a pouco ele está aqui na frente. Daqui a pouco ele começa a levantar a mão, dar glória, começa a entregar alguma coisa que Deus está falando. Mas daqui a pouco, irmãos, acontecem situações que normalmente acontecem no nosso cotidiano, no nosso meio da igreja. E aí o irmão vai se entristecendo, o irmão vai vendo que aquilo que ele gerou expectativa não aconteceu. Aquilo que ele queria parece que não foi como ele quis. E aí ele vai se afastando, ele vai sentando no meio. Ele começou a vir como eu estou hoje aqui, mais arrumado. Daqui a pouco ele relaxa, vem com uma camisa qualquer, vem com uma roupa qualquer. E ele vai sentando mais para trás, ou ela vai da forma como ela pensa. É forte, papai. E daqui a pouco está lá nas últimas cadeiras. E com poucos dias vai embora. Desaparece. Começa a vir um culto e outro não. Começa a vir um e dois não. E assim vai acontecendo com esses que passaram e receberam a Cristo, mas não eram crentes, não foram cristãos. Eram convencidos e não convertidos. Foi alguém que achou bonito a oração do pastor, foi alguém que achou bom o que o pastor falou, e eles chegaram e disseram que era Cristo. Mas ali foi alguém convencido, não convertido. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Então ele não foi tocado pelo Espírito, porque para ser tocado ele precisa querer. E o que ele quis foi algo que ele tivesse um alívio, e que o pastor orasse por ele, e que ele tivesse uma paz. E ele recebeu essa paz, mas não é uma paz somente que Cristo tem. Ele precisa entender que o Espírito precisa habitar nele, ele precisa convencer ele do pecado dele e ele deixar, para que não aconteça o que aconteceu, como o provérbio diz: a porca voltou a se lavar na lama e o cachorro voltou a comer o seu próprio vômito. Que coisa horrível, o que é isso? É muito horrível você ver uma porca se melando na lama. É muito nojento você ver um cachorro comer o seu próprio. É muito feio. Então a própria palavra diz isso. Então, quão feio é alguém voltar ao seu próprio pecado. E aí um irmão está e vai embora.
Aí o apóstolo Paulo está falando para crente. Portanto, meus amados irmãos, está falando para quem é crente. Porque quem não é crente não tem essa consciência de ser constante. É alguém como é uma gangorra. Não lembro agora, mas o apóstolo Paulo também, ele escrevendo Tiago, Tiago capítulo 1, ele diz: aquele que é de ânimo dobre ou inconstante, não pense que recebe do Senhor alguma coisa. Quem é inconstante, não é perseverante, não pense que esse receberá do Senhor alguma coisa. Quem é de ânimo dobre? O que é ânimo dobre? Uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro. É como a Fiona do Shrek, né? À noite de um jeito e de dia de outro. Então de dia ela é uma princesa, ele é um príncipe. E de noite é uma Fiona. Só misericórdia. Meu Deus! De dia, irmãos, ele pode estar no seu trabalho fazendo como ele acha, como ele pensa. Pode estar fazendo as coisas que ele quer. Aí de noite chega na igreja, se torna uma Fiona, fecha a cara e fica ali só. O irmão, tem cada um aqui que tem sua vida e suas obrigações. Tem alguns que têm o seu cronômetro. Você tem os seus horários de ir para a cama, os seus horários de comer. E quando isso é atrapalhado, você fica meio cansado. Isso é normal. Mas tem algo que nós precisamos resgatar na igreja. Que Ófine e Finéias eles perderam. Foi a falta de temor e reverência no meio da igreja. Acharam e começaram a tratar o pecado como comum. E aí o apóstolo Paulo está falando para crente. E nessa noite eu não vim falar para você que é preguiçoso e que é inconstante. Eu vim falar para você que é crente. Para você que é crente. E você que não seja ainda, que queira ser, irmãos. Ah, se aqui fosse pago para entrar. Meu Deus! Tinha muitos aqui. Porque quando você paga, quando você tira do seu bolso, você dá valor. Mas quando é de graça, como foi o preço que Cristo pagou para que a igreja existisse, foi de graça, então você não dá nada. Até o dízimo e a oferta tem alguém que pensa que está dando. Não, você está devolvendo. Porque Deus te deu o tempo, Deus te deu a saúde para tu trabalhar e você vem aqui entregar o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, como forma de gratidão que Deus tem te sustentado. O dízimo e a oferta, irmão, você não está entregando para a igreja, não. Você está entregando de volta para Deus, dizendo: Deus, eu não estou entregando porque você está entregando o seu tempo. Você trabalhou, você gastou o seu tempo trabalhando e Deus te deu saúde para trabalhar. Então você está entregando o dízimo, ele envolve tempo. O dízimo, ele envolve a sua vida. O dízimo, ele envolve o seu trabalho. Não é o seu dinheiro, não. Então você não está entregando para a igreja, você está dando para Deus, devolvendo por gratidão. Glória a Deus. Irmão, tem que ter temor para falar, mas eu vou compartilhar com você. Quando o pastor fala aqui e diz: entregue tudo, fale tudo, algumas vezes nós falamos e nós tememos. E o Espírito do Senhor, ele fala, aí ele nos traz uma inspiração, uma direção. Aí você tem que saber como você vai dizer. Porque tem menino na igreja. Tem pessoas que ainda não se converteram. Tem pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja, mas não são crentes. Então você tem que saber como você vai falar, para você não escandalizar os irmãos. Tem duas crianças aqui. Se eu ouvisse um pastor falar o que eu ouvi, ainda bem que só tinha homens, tá? Mas ele falar das suas partes íntimas, dando irmão, faça isso, você é muito menino. E ele falando sobre algo que envolvia as suas partes íntimas.
aí ele foi criticar. Esse pastor está falando isso. Mas é porque havia muito grande perigo naquele lugar. E algumas vezes nós precisamos ser duros. Algumas vezes nós precisamos confrontar as pessoas. E por essa semana eu ainda estou para compartilhar o que está no meu espírito, conversando com a minha esposa, falar com o pastor, com a missionária sobre o que está no nosso coração relacionado à obra da igreja. Porque nós já viemos de outra igreja, nós participamos aqui do Ministério de Madureira, e aí tivemos um rompimento, fomos para outros lugares, mas nosso coração está na obra, e nós temos que permanecer para servir. E eu estou aqui, irmãos, nessa noite, debaixo de um temor, e você não sabe o que eu estou sentindo no meu corpo aqui. Tem uma tensão, mas ao mesmo tempo tem uma unção, ao mesmo tempo tem um temor. E minha esposa sabe, ontem, de madrugada para hoje, por volta de 3 a 4 horas da manhã, irmãos, eu acordei atordoado, literalmente. Atordoado. Porque estava acontecendo uma guerra espiritual muito grande. E eu vi muitas pessoas aqui. Muitos. E estava acontecendo uma guerra nessa rua, depois do prédio da igreja. E na rua principal, onde teve o evento das mulheres aqui. E um homem chegava. Estou compartilhando porque foi um sonho que eu tive, mas eu estou lembrando. Então quando você lembra, Deus está te mostrando. Deus me mostrava um homem que chegava naquela rua, e aquele homem não me era estranho. Eu já via esse homem. Mas à medida que ele caminhava, ele chegava mais próximo de onde nós estávamos, ele ia mudando a sua feição, ia ficando diferente do seu rosto. E quando ele chegava aqui próximo, foi justamente isso que eu vi. Eu não tinha recebido esse texto no meu coração sobre a porta voltou-se a se melar na própria lama, e o cão começou a voltar a comer o seu próprio vômito. Aquele homem vinha, e quando ele chegava aqui próximo, ali na esquina, uma voz repreendia que ele não entrasse aqui nessa rua. E quando a voz o repreendia, ele começava a rolar em uma lama. E esse homem rolava muito em uma lama. E vinha outro rapaz que dizia conhecer ele. E quando ele caminhava, ele dizia: eu vou segurar ele, porque senão ele pode machucar vocês. E ele se levantava, aquele homem, e ele dizia: você não vai me pegar. E saía numa carreira tremenda. E quando ele corria, na primeira vez que ele vinha, preste atenção nisso, na primeira vez que ele vinha como se ele estivesse embriagado. E ele vinha devagar. Quando ele começava a rolar, que ele se levantava, aquele homem que vinha para pegar ele dizia: eu vou pegar ele, porque senão ele vai machucar vocês. E ele se levantava e ele dizia: você não vai me pegar. E ele saía correndo, e na hora, quando eu estava do outro lado da rua, eu dizia: essa carreira, e da forma como ele saiu, isso daí não é normal, isso é demônio. Eu falava para a voz, eu falava para o homem que ia buscar ele, e ele dizia: não, eu vou pegar ele. Ele é assim mesmo. E ele passava correndo numa carreira muito forte, e daqui a pouco ele voltava novamente. E eu dizia: cadê ele? Sumiu. Ele disse: ele vai voltar. E quando ele passou, ele saiu com a feição de homem. Quando ele passou, voltando, ele mostrou-se para mim, e eu vi claramente lá ele, e eu vi ele no meu quarto. Foi quando eu acordei atordoado. Eu vi literalmente uma carranca do espírito da morte. Eu vi um rosto terrível do Exu da morte, que estava rodeando esse lugar. E ele passou correndo aqui. Uma carreira muito forte.
E eu dizia ao homem: eu não disse a você que era demônio? E ele veio para mim. E eu acordei atordoado, acordei ela e disse: meu Deus. E eu clamei misericórdia, porque estava muito forte e terrível a presença do maligno dentro do quarto. E eu comecei a repreender, está repreendido, porque tem um espírito da morte que quer ceifar. E ele não quer ceifar simplesmente ministérios e chamados, como ele quer ceifar a minha vida e o meu chamado. Ele quer ceifar também vidas que aqui estão. E as pessoas estão negligentes. Meu Deus! E as pessoas estão inconstantes, achando que estão servindo a Deus, como eu falei. Mas falamos muito do Deus que nós não conhecemos. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo vem exortar a igreja sobre o arrebatamento. Ele está falando: olha, eu vou dizer a vocês um mistério. Esse que eu vos digo, um mistério. Na verdade, nem todos viremos, mas nós seremos transformados num momento, num abrir e piscar de olhos, como foi cantado aqui esse louvor. Num momento, nós seremos transformados. O que é corruptível vai se vestir de incorruptibilidade, o que é mortal vai se vestir de imortalidade. Ele está falando sobre arrebatamento, sobre a volta de Cristo. Aí no último versículo ele diz: portanto, meus amados irmãos. Agora ele está falando para crente que tem a consciência que vai subir, que vai ser revertido, que vai ser revestido, que vai ser transformado. Ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Irmãos, o que você está fazendo aqui não é em vão. Aleluia! Eu chamo você que está aqui nessa noite. Jovens, você mais que esteja olhando para você dizendo: eu não tenho condição e habilidade, eu não tenho chamado. Você tem. Você ainda não descobriu, porque você ainda não quis. Até você que quer, já descobriu e tem no seu coração um chamado, um desejo para fazer algo, para cumprir. No seu coração tem um desejo de fazer alguma coisa. Seja louvor. Ao Senhor eu tenho desejo de louvar. À medida que eu estou louvando, o meu coração se satisfaz. À medida que eu prego, o Senhor me usa, eu sinto desejo de pregar. Até você já descobriu. Mas nesse lugar eu quero falar para algumas pessoas e para alguns que já descobriram, mas ainda não têm a clareza sobre a obra do Senhor. Tem situações que o próprio Deus está criando em nosso meio, para que nós voltemos às primeiras obras, ao primeiro amor. Porque eu não estou vendo pessoas aqui, queridos, meu Deus, o Espírito do Senhor, ele fala em nosso meio aqui. Glória a Deus! Glória! E tem situações que têm se levantado, mas é porque Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. E Ele disse: eu vou permitir para que não perca a vida dele, para que não perca a vida dela. E algumas situações são criadas, queridos, em alguns ambientes, como muitos já testemunharam. Eu não estou falando que você vai sair da igreja, mas tem situações que foram criadas em alguns ambientes, porque Deus criou para você sair de lá. Deus criou algumas situações para que você fosse tirado. Tem emprego, e eu pensei que seria aquilo na minha vida inteira, que eu ia crescer naquilo, mas Deus gerou uma situação sobre o medo. Então tem lugares que Deus vai te sobrar, tem lugares que até cidades que você estava, tem pessoas aqui que estavam em cidades e foi sobrado. E tem alguns que estão aqui que podem ser sobrados. Porque
porque Deus está vendo que o seu coração está se perdendo. Deus. Está continuando a obra no automático, mas o coração já se perdeu. Aí Deus permite, causa toda uma situação